Olá, nono ano, estamos de volta para mais uma aula de espanhol. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el uso de las conjunciones, o uso das conjunções em espanhol, que são aquelas palavrinhas pequenas, mas que servem para unir uma palavra a outra ou uma frase a outra, certo? E as conjunciones podem ser de três classes, de três tipos. Existem três tipos, três formas de conjunção. As conjunções coordenadas ou copulativas, certo? Coordenadas, que elas servem para juntar palavras similares, que têm quase o mesmo sentido, certo? Então, elas expressam ideias similares. Então, por exemplo, tu e yo somos amigos. Tu e yo somos amigos. Qual é a conjunção coordenada aí? I, que une tu e yo, ok? Então, esse i é o que une as duas palavras, tu e yo. Em português, esse i é representado por um e, né? Tem o som de i, mas é representado por um e. Em espanhol, na maioria das vezes, ele é representado por um y, certo? Então, tu e yo, tu, y, yo, ok? Isso também, as conjunções coordenadas servem para adicionar. Então, está adicionando você e eu na mesma conversa, certo? Tu e yo. Só que, atenção, cuidado. Eu até coloquei na apostila de vocês. Esse conteúdo, só lembrando, esse conteúdo de vocês está no 5º capítulo, certo? Sexto capítulo, perdão. Uso das conjunções. E cuidado, nem sempre vai ser um y a conjunção para utilizar, para adicionar uma palavra a outra. Pode ser também o próprio e, como em português. Só nesses casos, preste atenção. Só quando vier depois a palavra que você vai juntar com a outra, a segunda palavra, começar com i também, certo? Então, por exemplo, este libro es fácil e interessante. Por quê? Porque olha como ficaria estranho. Este livro es fácil e interessante. Este livro es fácil e interessante. Quase não se escuta a conjunção i. Então, nesses casos, quando a próxima palavra começar com i ou com hi, porque o h é mudo, então é como se fosse só o i, só nesses casos você vai colocar o e. Em todas as outras palavras que não comecem com i ou hi, você vai utilizar normalmente o y. Então, tu e la hermana. Tu e a irmã. Você e a irmã. Tu e la hermana. La começa com L. Então, tranquilamente, você pode colocar o Y, ok? Tu e la hermana. Agora, tu e... Deixa eu ver. Tu e interessante. Você e interessante. São duas palavras que têm o Y. I, que tem um som de I. Então, você vai trocar pelo E, ok? Outra conjunção coordenada que serve para juntar uma ideia a outra. Ideias similares. A palavra ni, a conjunção ni. N-I, que é a mesma coisa que nem, de português. Vamos a um exemplo. Ni rojo, ni morado. Prefiero el verde. Ni rojo, vírgula, ni morado. Prefiero el verde. Nem vermelho, nem roxo. Prefiro o verde.
Então, esse nem juntou a ideia do vermelho e do roxo, certo? São conjunções coordenadas. Então, vamos lá. Conjunções coordenadas. I ou e ni. Ni, certo? São essas duas. I e ni. Conjunções coordenadas. E aí você pode entender melhor escrito, como está escrito lá na sua apostila, capítulo 6, ok? Conjunções disjuntivas. Disjuntivas. Ou seja, elas unem termos ou orações que expressam ideias opostas. Atenção. As conjunções coordenadas, as que nós acabamos de falar, juntam ideias semelhantes. As conjunções disjuntivas em espanhol, elas unem expressões opostas. Na verdade, só existe duas delas também, que é o ou u. É o mesmo que ou de português. Então, por exemplo, hay que tener 2 o 3 alumnos. Hay que tener 2 o 3 alumnos. Hay que tener 2 o 3 alumnos. Tem que existir 2 ou 3 alunos. Então, nesse caso, você vai colocar o o. Só que você pode utilizar o u, só que somente quando a próxima palavra comece com o. É a mesma coisa da outra, do i, né? Para que não exista aquele som estranho, que não percebe que existe o o ali. Então, por exemplo, son 7 o 8. Son 7 o 8. Quase não se escuta o o. Son 7 o 8. Então, nesse caso, você vai colocar u. Son 7 u 8. Son 7 u 8. Ok? Também quando for com H-O, você vai colocar um U no lugar do O. Então, por exemplo, mujer o hombre. Para não ficar esse som, mujer o hombre, quase não se escuta o O, você vai dizer mujer o hombre. Você pode perceber isso também escrito no capítulo 6, se você não estiver entendendo como seria essa palavra escrita, você vê lá no capítulo 6, conjunções disjuntivas, ok? Tem lá os exemplos. Conjunções distributivas. Distributivas são aquelas que unem orações, termos ou orações que expressam diferenças lógicas, temporais, espaciais ou de qualquer outro tipo. Vamos lá entender. Bien para mí, bien para tú. Tendrás que contarlo todo. Tanto para a tradução, tanto para mim quanto para você, terás que contar tudo. Então, esse bien junta duas ideias que são opostas, mas que têm uma lógica. Então, tanto para mim quanto para você, terás que contar tudo. Bien para mí, bien para tu. Então, isso é distributiva. Distributiva. Outro exemplo de uma conjunção distributiva. Ora por una cosa, ora por outra, nunca consigo estudar. Ora por uma coisa, ora por outra, nunca consigo estudar. Então, vamos lá. Ora está dizendo assim, às vezes é por uma coisa, às vezes é por outra, mas eu nunca consigo estudar. Então, são ideias diferentes, mas que têm uma lógica. Conjunção distributiva, ok? E, por fim, as conjunções adversativas, ou seja, são aquelas que se contrapõem totalmente, são totalmente contrárias. Então, o mais comum delas, pero, é o que seria o mas de português, M-A-S,
Então, uma frase com pero. Me gustaría ir. Eu gostaria de ir. Pero no tengo dinero. Então, vamos lá. Ele até gostaria de ir, né? Mas não tenho dinheiro. Então, veja só, ele está dizendo que tem uma adversidade aí, tem um impedimento. Ele não tem dinheiro para ir para qualquer outro lugar que ele esteja pensando. Então, me gustaría ir, pero no tengo dinero. Okay? Então, pero é uma conjunção adversativa. Outra conjunção adversativa muito utilizada, sin embargo, que é o mesmo que no entanto, ou porém, ok? Vamos lá. Tenía muchos motivos para hacerlo hablar. Sin embargo, no lo hizo. Tinha muitos motivos para fazê-lo falar. No entanto, porém, não fez. Certo? Então, são duas coisas opostas. Uma coisa impediu a outra, certo? Porque ele não fez, porque ele não falou, ele deixou de expressar os motivos dele, ok? Se ficou alguma dúvida, você dá uma olhada no capítulo 6, que tem vários exemplinhos. Sexto capítulo, uso das conjunções. Eu quero que vocês todos revisem, olhem essa apostila e percebam os exemplos. Vou passar uma atividade para ver se vocês entenderam bem. E na próxima aula nós voltamos corrigindo a atividade e revisando esse conteúdo, ok? Hasta luego, fiquem em casa e se cuidem.